Bora começar então a análise de perfil. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí vocês vão ver no passo a passo de como eu vou analisando o perfil dela, tá? E você anota aí, tá? Ela precisa explicar Vamos... primeiro porque tem o 8 na frente, né? Eu fui eleita a passar vergonha essa noite, né? Eu me escolhi para passar vergonha. Como pode uma cidadã fazer isso? Em plena Não, que passar consciência. vergonha. Jardel, me ajuda, pelo amor de Deus, meu amigo. Deixa comigo, não vou deixar Deixa, ninguém não, né? maltratar você, Então, pode tá ficar bom. sossegado. 8, alguém perguntou alguma coisa sobre 8, né? Eu perguntei. Então, o 8 na numerologia, tá? Ele, no Feng Shui, ele representa a prosperidade. Uhum. Mas não a prosperidade, somente a prosperidade financeira, porque quando a gente fala em prosperidade, muitas pessoas associam a prosperidade com prosperidade financeira, né? Uhum. Mas para que nós possamos chegar a uma prosperidade financeira, nós temos que passar por todas as prosperidades, tá? Então, quando se diz todas, é holístico, né? Então, vocês já imaginam, vocês bem mais inteligentes do que eu, já imaginam quais são as prosperidades, né? Eu já estou dizendo aqui uau, só de você falar isso, eu falei uau, e a gente... A emocional, a física, a material, a familiar, todas as prosperidades. A espiritual, que é a mais importante, é a primeira de todas, né? Se a gente estiver em harmonia com a prosperidade espiritual, nós vamos estar em harmonia com todas as outras, e isso vai levar a gente a uma prosperidade financeira. É assim que eu vejo, e o número 8 é a prosperidade, então eu coloco 8 na minha vida, onde ele couber, eu enfio esse 8. Então, mas, ultimamente, o que eu venho mesmo ativando, alimentando, é a prosperidade espiritual. É atrás dessa que eu estou correndo cada dia mais para alcançar um patamar mais alto, na espiritual. Top demais. Então, top. ó, bora lá. Primeira coisa, eu acredito que esse arroba seu, ele é um pouco difícil de você passar para as pessoas. Por exemplo, quando você vai passar esse arroba, você sente uma certa vontade de ter que explicar para a pessoa como se escreve? Eu nunca acho que tive essa percepção, mas toda vez que eu passei esse arroba, ele foi bem aceito, as pessoas entenderam, né? Mas eu nunca percebi se eu... É porque, assim, ele não é algo fácil de se lembrar, né? Então, tipo, se eu falar 8, Antoinette Choumar, é isso? Isso, Antoinette Choumar. E aí, quando a gente passa isso, normalmente as pessoas, elas demoram um pouco para processar. E isso pode ser que, se ela não tenha como anotar na hora e tal, passe despercebido. Fora que a rede social ela é muito rápida, né? Então, ou você fixa aquilo na cabeça da pessoa no momento em que ela vê, ou ela vai para o próximo. Então, quanto mais fácil a gente conseguir deixar, isso melhor. Então, a minha recomendação é que, como você tem um nome que ele não é comum, daria para a gente trabalhar com isso e deixar ele mais simples ainda, sabe? Ou nem que seja, tipo, deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó. A gente pode até fazer uns briefings, né, de arroba para ver. Sim. Eu não sei, o Antoinette, também é uma coisa assim bem particular, né? Como você falou sobre numerologia, né? O 8 aí representa algo muito importante, mas o contexto do nome todo está na numerologia ou não? Não. Não, né? Só o 8. Então, os demais, você está aberta para poder ouvir e mexer se for preciso. Sim, está na mão de vocês agora. Então, porque o que eu colocaria? Aqui, ó, está o seu nome e o seu sobrenome, certo? Isso, exatamente. Outros Choumar. Eu deixaria simplesmente isso daqui, ó. Antoinette Boutros. Que eu acabei de pesquisar aqui, ele está disponível. Ok. E aí você pode deixar esse nome, essa parte aqui, e encaixar o 8 aqui, ó.
já que é algo muito importante para você, é você explicar o porquê do 8 aqui nos destaques. Tá. Criar um destaque exatamente para ele. Porque aí fica mais fácil de você organizar o seu perfil e definir para quem tá vendo, né? Uma outra coisa é a sua foto. A sua foto tá com baixa resolução. Ficaria mais legal ver o seu rosto mesmo, sabe? Deixar ele bem claro, bem fácil de se ver. Outra coisa são os stories. Hoje você postou um story só, que é o stories do Rogério, né? Então, é bacana você sempre alimentar os stories e falar um pouco sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo na empresa, porque aqui, ó, se você for olhar a sua bio, você está empreendedora. Essa parte empreendedora aqui, ela é legal, é importante, só que a gente costuma não mostrar isso no Instagram. Não sei se você já... Essa conta aqui, ela já tá profissional? Não. Não? Ela não tá nada. Na verdade, eu comecei essa conta do Instagram, eu fiz uma cirurgia em 2016. Uhum. E minha nora ficou comigo no hospital, depois veio cuidar de mim em casa. E ela disse, você não tem Instagram? Você se distrai com o Instagram e tudo, né? Uhum. E ela pegou o meu e-mail e criou um Instagram para mim. Que legal. Na época, o 8 foi uma invenção minha. Fiquei. E o 8, então, foi uma criação, uma invenção minha, né? Mas eu fui postando algumas coisas e, assim, foi como eu te disse, né? Eu nunca me preocupei com um Instagram profissional, com um site, com um cartãozinho de visitas. Eu nunca tive essa necessidade. Eu sou de uma época bem antiga, né? Uhum. A nossa melhor propaganda, na época, e a minha até hoje, foi o êxito, né? Então, tudo para mim girava em torno do êxito. Eu sou muito bem recomendada pelos meus clientes, os meus clientes me super indicam, né? E vai de um para outro, de um para outro. Eu cheguei a fazer trabalhos onde eu não conheço os meus clientes. Eu abri a empresa, eu fui até a última licença de funcionamento, vigilância sanitária, bombeiro, todas as licenças, eu não conheço, eu tenho até no meu WhatsApp conversas com clientes que eu digo assim, eu ajudei a empresa a crescer, a nascer, crescer, se transformar no que é, e eu não conheço o meu cliente, pessoalmente. Vocês acreditam nisso? Acredito. Então, foi o êxito que foi me levando. Só que, de uma época para cá, eu estou vendo que a coisa está virando. Eu não sei se essa necessidade dessa transformação e vir para o digital, eu não sei se é o lado pessoal, financeiro, profissional financeiro, ou outro lado que eu não estou entendendo essa necessidade de mudança hoje, né? É que o digital, ele gera escala, né? Então, por exemplo, se o seu cliente ele consegue te indicar para uma pessoa no boca a boca, ele consegue te indicar para 10, 20, 30 pessoas pelo próprio Instagram dele. E é simplesmente ele mostrando o resultado que você causou para ele. Então fica muito mais fácil da gente gerar escala, da gente gerar uma confiança maior. Por quê? Quando um cliente te indica, você tem 80% de chance de fechar esse negócio. Com certeza. Então, o que acontece? O Instagram, ele serve exatamente como essa plataforma. O Instagram, ou redes sociais, a gente fala de marketing digital, mas o marketing digital nada mais, nada menos é do que marketing. Sempre marketing. Então, quanto mais autoridade você conseguir criar e quanto mais pessoas você conseguir atingir, melhor. Por quê? Vira algo exponencial, vira algo que você não depende de uma pessoa para te indicar, você não depende de duas. Você vai ter N outras pessoas para te indicar e aí você consegue gerar escala nisso. Então, para mim, a internet ela é nada mais, nada menos do que escala, você consegue atingir muitas pessoas com pouquíssimo dinheiro. E tá aí o Taufik que não me deixa mentir, tipo, você coloca pouquíssimo dinheiro em tráfego, você coloca pouquíssimo dinheiro em equipe e você consegue uma divulgação muito grande. Antigamente mesmo, a gente tinha outras formas de se divulgar. Só que quando a gente se divulgava de outras formas, por exemplo, outdoor, carro de som, televisão, rádio. Né?
Oi? Panfleto, tudo isso a gente não tem o rastreio, a gente não tem a rastreabilidade de quantas pessoas viram aquilo e quantas pessoas realmente converteram. Aqui na internet a gente tem exatamente tudo isso. Então, quanto mais a gente conseguir fazer marketing de melhor qualidade, mais barato o contato das pessoas fica pra gente, ou seja, mais barato os leads, que a gente chama, que é o contato daquela pessoa. E aí a gente consegue fazer uma campanha muito grande, por isso que hoje em dia tem players no mercado que eles faturam muito alto em 2 anos, assim, os caras começaram em 2, 3, 4 anos e já estão em faturamento de 1 milhão por mês, então a internet, ela permite essa escala pra gente, sabe? Então eu acredito que é exatamente por isso que a maioria das pessoas fala para entrar na internet, é por isso que eu sempre falo pra galera, você tem que estar na internet, porque vai que acontece uma outra pandemia, vai que acontece algum outro problema, e os estabelecimentos têm que fechar, faturamento cai, tem outras coisas. Então é bom sempre ter várias fontes de receita, né? E de entrada de novos clientes. Legal, hein? E aí aqui, ó, na bio, qual que é a bio, a estrutura legal que dá para fazer? É o que você faz, como que você ajuda as pessoas na primeira linha. Na segunda linha, uma autoridade que você tenha. Por exemplo, já atendi mais de 200 clientes, já fiz mais de tantos serviços. E aí a terceira linha é uma chamada para ação. Tipo, vamos bater um papo? Ou entra no meu site, ou então... se você quer se diferenciar de X, Y, Z coisas, vem comigo que eu te mostro. Aí põe uma chamada para ação. E aqui embaixo tem a questão do perfil. Ó. Eu vou te mostrar a minha para usar como exemplo. A minha aqui, ó, tá, estrategista e mentor de marketing. Hoje ou você está na internet ou você está fora do jogo. Aqui é a minha crença. E aqui vem que eu vou analisar o seu perfil, que é um outro grupo que eu tenho de análise de perfil também. Então, isso já leva para um funil de conteúdo, para um funil de vendas, né? Porque a pessoa vai para o meu perfil, ela entra aqui, já tem uma chamada para ação, ela entra no grupo, pronto, eu já tenho o contato daquela pessoa. Eu já consigo falar com ela independente das redes sociais. E aí, essa daqui é a estrutura que eu sempre recomendo para todo mundo que vem falar comigo, todos os meus clientes. E é basicamente essa estrutura que a maioria dos players do mercado usam. E voltando a falar da foto, é legal realmente ter essa... Porque nessa foto aqui você tá super carismática, você tá dando um sorrisão bem gostoso. Só que não tem resolução, não dá para ver direito, ao contrário dessa foto aqui, ó. Que se você tivesse mais próxima, eu conseguiria ver esse seu sorriso e seria a resolução melhor dessa foto, entendeu? Então, eu mantenho essa foto porque até se eu conseguisse com uma resolução melhor e dela ainda, eu sou dos Amigos do Bem, não sei se você já ouviu falar, né? E nessa foto eu estou com a camiseta dos Amigos do Bem. Então eu gostaria até de manter, mas hoje, inclusive, eu fiz contato com um fotógrafo profissional de rede social, também um amigo meu, né? E pedi para ele fazer algumas fotos de rosto, que eu tinha várias opções de estar trocando, né? Eu já tinha reparado a respeito dessa foto, mas é uma foto muito querida, mesmo sem o foco. Mas isso é uma outra coisa muito boa, porque você pode criar um outro destaque chamado Amigos do Bem, colocar essa foto nos seus destaques e explicar o que é essa iniciativa. Que isso também conecta as pessoas com você. Pessoas que pensam igual você, ela vai ver aquilo e vai se conectar. Então é muito, muito, muito bacana mesmo. Tá? A questão da foto, só por favor, não tira aquela foto clássica que a galera pede para tirar, que é com o bracinho cruzado, olhando para a câmera. Tira com um sorrisão mesmo, tira tipo mais humano mesmo, aquela coisa mais mais natural. Que aquece as pessoas, porque
Tem uma coisa que uma das pessoas que participa aqui, que é o Luiz, ele fala que é o sorriso, ele cativa, o sorriso, ele conecta. E ele realmente conecta. Quando você sorri para uma pessoa, você já basicamente fez metade do caminho da conexão, né? Então, Dale Carnegie fala que o sorriso abre portas. Abre portas, abre portas. Então, realmente, faz isso. Tira uma foto bacana, com um sorrisão gostoso, assim, para mostrar para as pessoas. Outra coisa são os destaques. Aqui eu vi que você tem alguns destaques e são legais, é muito bom ter, só que é legal ter um sobre mim e a AC Focus. Aí você faz um destaque sobre você, falando quais são seus ideais, suas crenças, o que você pretende até com a AC Focus, e aí depois você vai e cria um outro destaque falando só da empresa. O que ela é, quais são os propósitos dela, no que ela pode ajudar as pessoas, qual é o seu diferencial, e aí nisso você coloca mais outro destaque aqui. Só que sempre coloca o destaque que vai ficar sobre você, não comece aqui. Por exemplo, eu vou mostrar de novo meu perfil. Tá mais ou menos assim, ó. O meu ainda tem que ajustar, mas é esse daqui, ó. Comece aqui. E aí tem um texto de eu falando sobre mim e tal, falando sobre quais são as minhas motivações e tudo mais. Então, é bem bacana pensar sempre nisso. Porque quando a pessoa entra no seu perfil, a primeira coisa que ela vai ver são essas partes aqui. Até antes de ver o post, né? Porque a nossa visão ela vai de cima para baixo. Então, por ela ir de cima para baixo, ela vai bater o olho e aqui tem que ter alguma coisa que chame a atenção da pessoa e que a pessoa consiga se identificar com você, porque ela vai apertar o seguir. E aí depois, aqui nas postagens, você pode ver que a sua interação ela é meio baixa. Mas por que a sua interação ela é meio baixa, sendo que você tem 1.527 seguidores? Porque você quase não posta, basicamente. Então, se você postar mais, você vai ver que a interação ela vai subir demais. Então, isso é bem legal. Outra coisa, ó, não sei se se todo mundo consegue reparar, mas aqui, ó, nessa parte, tá cortado a informação. Então, sempre que você for postar alguma coisa, tenta fazer ela as informações principais dentro de um quadrado. E aí depois você desenvolve no texto, você desenvolve nas... Peraí, que eu acho que tem alguém pedindo pra... Ah, tá. E aí isso daqui você consegue fazer com, pelo menos aqui em cima, ó, projetos ruas SP. Esse projetos, eu desceria ele um pouco, tá? E aqui eu subiria ele um pouco. E esse anunciado aqui embaixo eu também subiria ele, deixaria ele só no quadrado. E deixa sempre uma margem de respiro, porque ela fica mais gostosa de consumir o conteúdo. Por exemplo, esse daqui que você colocou, ele já tá mais padrão. Mas por quê? Porque ele tá quadrado. Só que a recomendação é não faz quadrado, faz nesse estilo mesmo, que é a resolução de 1080 por 1350 pixels. E aí você consegue fazer o quê? Você consegue colocar as informações importantes dentro do quadrado, e aí quando a pessoa quando a pessoa estiver scrollando, levando de baixo para cima a tela, você tem mais tempo de tela para prender a pessoa. Porque quando a gente consome o Instagram de baixo para cima, sempre fazendo esse movimento aqui, sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Então, enquanto a gente está aqui no Instagram e a gente está fazendo esse movimento, ó, quando não é quadrado, quando é retangular, a gente tem mais tempo no post da pessoa. Isso pode chamar mais atenção. Agora, quando é quadrado, é menos tempo. Então, isso é ruim. Então, é bom aproveitar essas táticas e sempre usar esse mais tempo de tela, tá? Foto assim é muito legal. É muito bacana, você pode ver que ela até teve mais curtidas do que outras, por quê?
porque é uma foto mostrando você. E aí, quando mostra você, mostra seu dia a dia, mostra família, isso conecta. E aí, porque isso conecta, dá mais curtidas, e as curtidas, o que elas fazem? Elas aumentam seu alcance interno, ou seja, ele aumenta o seu alcance para a galera que já te segue. Porque o Instagram, ele trabalha... Meu cachorro tá fazendo bagunça. Porque o Instagram trabalha com ondas de postagem. Então, quando você faz uma postagem, você manda para, em média, 10% da galera que te segue. Ou seja, você está mandando aí para menos de 150 pessoas, em média, quando você faz um post. E aí, se você tem a interação dessas pessoas, se as pessoas vão lá e curtem a sua foto, curtem a sua imagem, você manda para mais 10%. E aí as pessoas vão interagindo, mais 10%, mais 10%, até sair da sua base e ir para explorar. Então a intenção é sempre que um post faça isso. Ele saia da sua base e vá para explorar. Só que isso não é uma tarefa tão fácil, isso é uma tarefa já bem difícil de fazer e que precisa ter constância para que isso aconteça. Por quê? Não é só a pessoa curtir, tá? A curtida, ela não vale de nada se a pessoa não passou tempo no seu perfil, se ela não passou tempo lendo a sua postagem. Então, por exemplo, quanto mais tempo eu passo aqui nessa postagem, melhor é para o algoritmo do Instagram, que é a parte da programação. Ele fala, nossa, então quer dizer que essa pessoa realmente gostou. Agora, tem muita gente que consome conteúdo assim, ó. Ela tá indo de baixo para cima, viu uma imagem que ela gostou, ela dá 2 toques e continua passando. Essa curtida, ela não valeu de nada. Por quê? Porque as pessoas, elas não passaram tempo para ver o que você postou. Então, é sempre muito importante ter tempo de tela. Outra coisa, aqui, ó, o projeto de São Paulo prevê que estabelecimentos ocupem com mesas e cadeiras a faixa da rua. Beleza, aqui você está dando uma informação. Só que quando a gente escreve um texto para dar uma informação, a gente coloca uma estruturazinha que, é muito, muito, muito importante. Por quê? Para aprender. Então, a primeira frase do que você está falando é para gerar impacto. Por exemplo, aqui você está falando que as faixas destinadas a vagas de estabelecimentos regulares, interessados entram em contato, parará. Beleza, não ficou tão claro o que você queria dizer aqui. O que acontece se essas pessoas não respeitarem essa faixa? Pode falar comigo. Oi, você fez uma pergunta. O que acontece se essas pessoas não respeitarem essa faixa? Esse é um novo projeto, né, que antigamente nós tínhamos aquele negócio de colocar mesa e cadeira na calçada, né, em bares e restaurantes. Hoje não é mais permitido, então vai para baixo da guia, né, no leito carroçável mesmo. O que acontece, se eles não respeitarem, eles vão sofrer a fiscalização, né? A fiscalização vai autuar, vai multar, vai recolher essas mesas e cadeiras. Quanto que é a multa? Depende, olha, é até terrível o que eu vou falar aqui, mas depende de como o fiscal amanheceu o dia dele. Mas, por exemplo, vamos vai um valor. Vai 10 mil. 3 mil, 5 mil, 10 mil. E aí o que você pode colocar aqui? Você saber que você pode estar correndo risco de tomar uma multa de até 5 mil reais? Viu como chama atenção? Tipo, o seu estabelecimento pode estar em risco. Chama muito atenção. Porque chama a pessoa pra... Tipo, mas por quê? E aí você discorre o porquê que a pessoa pode estar em risco, e no final disso tudo, você coloca uma chamada para ação. Então entre em contato comigo. Então me manda um direct, que aí eu consigo resolver esse problema para você. Ou para você não tomar essa multa, entre em contato comigo, pra gente conversar.
E isso gera mais interações no próprio conteúdo. É claro que a gente só vai ter realmente as pessoas que leem a legenda, que são as pessoas que estão mais engajadas com você, então para isso a gente precisa alimentar. Uma outra coisa é a frequência de postagens. Toda rede social, ela ama de paixão frequência. Porque alguém aqui sabe quem é o maior concorrente do Instagram? Podem falar, galera. TikTok. TikTok não. Facebook não. Facebook também é do Instagram. Ninguém sabe? Um joguinho chamado Free Fire. Por que é um joguinho chamado Free Fire? Porque todas as pessoas só têm um tempo. Então, a rede social ela tá concorrendo com o Netflix, ela tá concorrendo com a TV a cabo, ela tá concorrendo com o seu amigo, ela tá concorrendo com todo mundo que rouba seu tempo. Então, a rede social ela quer deixar você o máximo possível dentro dela. Então, o que o algoritmo, o que o Instagram vai premiar se você conseguir fazer? Ele te premia sempre que você consegue deixar a pessoa o máximo de tempo possível dentro do Instagram. Então, quanto mais tempo a pessoa passar no seu perfil, melhor é para a ferramenta e mais ela te indica. Ou seja, uma relação de ganha-ganha. Você deixa as pessoas no seu perfil e a plataforma ela te dá mais alcance, gerando assim mais clientes. Então, é sempre essa relação que a plataforma do Instagram ela vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, vou começar a jogar Free Fire. Oi, Elias. Oi. Tem um tempo base que a pessoa tem que passar para você receber essas premiações? Não tem um tempo base, mas quanto mais tempo passar, melhor. Então, então vamos supor, eu fiz um post essa semana de carrossel. O post de carrossel, ele é bom porque ele tem o Instagram, a pessoa vai ler isso aqui, passa para frente, lê isso aqui, passa para frente, lê isso aqui, passa para frente e vai fazendo isso. E aí cada um desses slides que ele tá vendo conta como uma visualização. Então, ele passou bastante tempo aqui e depois ele vai para a legenda. E aí ele passou bastante tempo na legenda e aí isso faz com que o meu post ele seja mais indicado. Tanto que esse post aqui apareceu para mim naquele negócio de... Não sei se vocês já receberam, mas esse post foi melhor do que 95%. Bora... ele fala para você promover esse post. Então, isso é bem bacana. Por quê? Porque as pessoas elas estão passando um tempo ali e você está conseguindo fazer com que a atenção delas esteja presa no Instagram. Uma das coisas que não é bom é a pessoa acessou o seu perfil e saiu do Instagram. Isso não é bom. Instantâneo. Isso não é bom. A ferramenta ela interpreta como algo ruim. Então, o que a gente tem que pensar é, muitas pessoas elas culpam a ferramenta. Só que a ferramenta ela só reflete o comportamento humano. Se o seu perfil ele não cresce, significa que o seu conteúdo não é bom. É isso, saca? Significa que você precisa melhorar. Então, é a ferramenta falando para você, olha, eu preciso que você melhore, porque aí você melhorando, eu consigo te entregar para mais pessoas. Só que o Instagram, ele não é tão cruel. A ferramenta mais cruel de redes sociais é o YouTube. Por quê? Porque o YouTube, ele te dá uma punição pro próximo conteúdo. Então, se o seu conteúdo inicial foi bem, o segundo foi bem, o terceiro foi bem, o quarto foi mal, ele pune o quinto. Então, para você voltar, é muito mais difícil do que o Instagram. O Instagram, ele analisa post a post, sempre. Então, a forma de entregar o primeiro é a mesma forma de entregar o segundo, que é a mesma forma de entregar o terceiro. Pode falar, Clique. Elias, mas o YouTube paga, né? Essa é a diferença, né? Mesmo sendo punido no YouTube ele paga monetização, né? O Instagram não paga, né? Paga.
Hoje em dia o Instagram ele paga, mas ele paga de uma forma diferente do que a do YouTube. Hoje em dia, por exemplo, se você tem mais de 10 mil seguidores, você consegue fazer lives para ganhar reais e tudo mais, e aí eles depositam na sua conta. Mas não é a mesma coisa que o YouTube. O YouTube é AdSense. Então, ele paga por CPM. O que é CPM? Custo por 1000. O que é isso? Custo por 1000 visualizações. A cada 1000 visualizações, eles te pagam um pedacinho do anúncio que foi feito no seu vídeo. Acho que é $15, né? Eu vi algo Não, tipo, depende. alguma coisa assim. Depende muito de nicho. O nicho que eles mais pagam são nicho de educação e finanças. O resto, eles pagam muito menos. Mas depende do nicho, depende do seu conteúdo, depende de quantas pessoas assistirem, qual que foi a sua retenção. Tem muitas variáveis para eles te pagarem, entendeu? E o YouTube, você tem que chegar numa métrica mínima, que são 4 mil horas e 1000 seguidores. 1000 seguidores não, porque eles não usam. 1000 inscritos e 4 mil horas de conteúdo assistido seu. Ô, Elias, Aí deixa eu só eles- fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Pode falar. Eu assisti umas lives da Camila Farani Uhum, e ela abriu essa live 5 dias. E uhum, nesses 5 dias tinha mais de 20 mil pessoas acessando no YouTube. uhum. Então, a partir dali, ela já ganhou dinheiro, Já. porque Na real, a Camila Farani, como ela solta vídeo no YouTube sempre e ela tem bastante visualizações, ela tá ganhando com esses vídeos. Mas isso não é o negócio dela. Isso não é o core. Não ela faz... vende o curso no final dela. então, porque não faz diferença nenhuma esses views. Não faz diferença nenhuma. Porque o que ela recebe? Ela vai receber uns 40 mil reais por mês aí do YouTube. E aí esses 40 mil reais paga 4 editores. Pra ela não faz diferença nenhuma. Pro nível de jogo que ela joga é muito alto. Pra gente faria diferença hoje em dia 40 mil reais. Mas pra ela não faz diferença nenhuma. Você vai pagar mais 10 funcionários, mais 4 funcionários. No final ela estava vendendo um curso lá de 2,5 pau. Então, é isso que é o esquema dela. O esquema dela é o curso que ela tá vendendo. O curso que ela tá vendendo gera uma escala muito grande para ela no final daquele lançamento. Mesmo que todo mundo não pague por aquele conteúdo, né? Vamos supor que 10%, 20 mil pessoas por 5 dias, né? Vai dar 100 mil. 10% de 100 mil a 2 mil reais é só você fazer o cálculo. Ela tá ganhando bastante. Se você colocar 2.000 pessoas, só fazer a conta, 2.000 pessoas vezes 2.500 reais. Eu vou até fazer a conta aqui, ó. Dá dinheiro pra caramba. Ela não precisa nem acertar 10%, velho. Não, eu achei interessante. 2.000 vezes 2.500, dá 5 milhões, hein? Em um dia. E eu achei interessante, assim, eu sinceramente, eu vou falar para você, eu não comprei porque eu realmente não tive condições. Mas... Não, e a Camila Farani, ela é top, ela é uma empresária muito, muito habilidosa, meu, ela tá no Shark Tank, não tem nem o que falar dela. Não, e no final, para ela chamar os caras, eu vou trazer até para o que nós estamos falando com a Antoniette aí. Antoniette. Ela deu uma cartada. Falou, pessoal, dessas pessoas que estarão fazendo curso comigo, no final do curso, 3 de vocês vão ter a oportunidade de ser meu sócio. Entendeu? Então, tipo assim, isso com certeza eu vi a galera, eu vi o chat bombando lá quando ela falou isso. Eu falei, pô, cara, eu até queria, mas infelizmente para mim, nesse momento, não dá. Entendeu? Mas eu vi lá o pessoal já falando, passa o Pix, que eu já vou fazer agora, tipo... Então, qual que é a intenção dela? A intenção dela é formar essas pessoas no curso dela, na metodologia dela, e ela pegar essas pessoas, pegar a empresa dessas pessoas que mais fizeram sucesso, que mais ela gostou, e realmente transformar essas pessoas em sócios. Porque ela vai olhar ali, pô, gostei de tal pessoa, vai lá e transforma o cara em sócio. Então é muito simples, sabe? É muito fácil você ter um chamariz e você conseguir negócios dentro disso. Todos esses players grandes que vendem infoproduto, Joel J, Primo Rico,
toda essa galera, eles fazem exatamente isso, cara. Eles fazem exatamente isso. Eles trazem pessoas de dentro do próprio círculo deles. Mas voltando aqui... Tá. Mas voltando aqui, hoje em dia, Antoinette, qual que é o objetivo seu no Instagram? É só ter clientes? Não, foi o que eu disse, né? Eu ainda não sei, na verdade, o que está acontecendo comigo nessa transformação. Foi o que eu te disse, eu tinha um Instagram por ter, postava de qualquer jeito, não sabia, era uma diversão. Veio a pandemia, tudo virou de cabeça para baixo, e um dia meu sobrinho, eu tenho os meus filhos que moram em Balneário Camboriú, e meu sobrinho que mora em Florianópolis, e ele é seguidor de vocês, do Pablo, desse povo todo, né? E ele me disse, tia, por que a senhora não assiste o Pablo, não sei o quê, eu nem sabia quem era, eu não tinha nada disso na minha vida, a partir aí eu comecei a assistir o Pablo no dia que começou a base de tudo, né? Aí meu sobrinho começou a me direcionar, assiste o Pablo, assiste o Thiago Brunet, assiste não sei quem, e eu comecei. E logo depois que terminou a base de tudo, eu fui para fazer um curso, uma palestra lá, um seminário que teve com a Keila e o marido dela, o Júnior das Neves, né? Fui lá conhecer um pouco tudo, fizemos o curso, fiquei lá 3, 4 dias em Alphaville, me encantei em ficar em Alphaville, me hospedei lá no hotel, me encantei, acabei ficando por lá. É maravilhoso. Estou procurando casa em Alphaville. Então, aí eu continuei seguindo um, seguindo outro. No começo eu odiei, né, o principal de todos, que meu sobrinho me convidou pela primeira vez, vai assistir ele, eu odiei o menino, falei, não gosto dele. Não. Tem sempre aquela coisa, né, a transformação traz o lado bom e o lado ruim, e eu não queria, mas eu fui seguindo, e ia muito para Alphaville, fiz alguns cursos, fiz algumas coisas lá, depois eu servi no resort, né, e servi assim, o Júnior, o menino que era lá o gestor do resort, ele viu uma chamada minha do bombeiro no meu Instagram, né, e ele falou para mim, poxa, eu preciso de coisas de bombeiro, não sei o quê, e eu falei sobre o meu trabalho, ele me convidou para ir para lá, e eu acabei servindo, acho que de final de março até 1º de junho, eu fiquei lá, me hospedei num hotel lá no Transamérica, fiquei de lá do Transamérica, eu conseguia conciliar o meu trabalho em São Paulo e o meu trabalho lá no resort, fiz algumas coisas, e aí foi, né? Depois o Nésio me chamou para uma reunião lá na plataforma, fui, conversei com o Nésio, com o Dr. Tássio Renan, e foi indo. E aí eu comecei a seguir o Rogério, o Frei Rogério, né, que hoje não é mais Frei, não está mais como Frei. Antes de Pablo e tudo, eu já seguia o Rogério. E outro dia, numa live do Rogério, eu vi lá o árabe dos anúncios. E me chamou a atenção, porque eu também sou árabe, né? E me chamou a atenção assim, e eu falei, nossa, né, um árabe enfiado nisso, que é tão difícil, né? E fui lá e cutuquei o árabe, fui lá seguir o tal do árabe dos anúncios, mas no mesmo dia a gente se tornou amigos e não sei o quê, né? Mas no mesmo dia. E hoje o culpado de eu estar aqui passando esse vexame todo com o meu Instagram é ele, né? Vexame, pô. Aí, não, isso foi assim, uma ótima oportunidade, isso daí me abriu uma porta muito grande, né? Me abriu uma porta muito grande e eu agradeci demais o árabe, o Taufik, né? E a gente fala a mesma língua, às vezes a gente briga em árabe e tudo. E aí ele me convidou para ir lá na Best Live, e eu fui, no dia seguinte, a gente se conheceu um dia antes, e aí fui, e falei, onde você está? Ele falou, eu estou na aclimação, eu falei, então eu passo, te pego de carro, e nós fomos, né? E chegou lá na Best, eu encontrei algumas pessoas que eu já tinha conhecido na plataforma, no resort, conheci outras, né, cheguei até você agora, eu acho que eu vi você postando, quem quer ser analisado? Eu falei, sou eu mesma, né, é nacional, né, rede nacional. E aí foi isso. Aí depois ele me falou, eu encontrei o Douglas das Trilhas lá na Best Live, e eu fui alimentando essa coisa de melhorar meu Instagram. Hoje eu tenho a necessidade de ter um Instagram decente para apresentar para as pessoas. Voltando ao que eu disse no início, eu não sei se é por uma
uma passagem pessoal, né, minha, se é por profissional, se é por espiritual, que eu falei para vocês que eu tenho buscado cada vez mais a espiritualidade, apesar de eu ter bastante conhecimento, mas eu acho que eu estou precisando cada vez conhecer mais, né, a respeito de espiritualidade e tudo, tanto que eu continuo seguindo o Rogério, assim, eu sinto muito, ele é maravilhoso. E aí foi indo, o árabe me dando essas coordenadas, depois eu fui parar na casa da Crioni, tropecei ali, né? E aí na verdade, para que eu firmasse mais esse negócio de Instagram, e isso e aquilo, né, foi o Taufik, porque eu vinha seguindo Pablo, o outro, e fui seguindo um e outro, mas assim, que mais alguns me levaram muito para o lado espiritual e outros estão me levando mais para um lado digital, lado pessoal, essas coisas, né? Então, eu tenho um direcionamento espiritual e o outro pessoal. Então, agora sim. E depois, semana passada, eu fui no Douglas, eu fui na reunião do Douglas no sábado, amei de paixão também, já conhecia o Douglas e a Adrienne, né? Mas foi, assim, uma reunião muito fantástica, muito boa. Depois teve uma participação do baiano, né, Bahia, Eugênio, né, e a participação do Eugênio foi fantástica, e eu senti que realmente ali é onde eu tenho que estar, ali em Alphaville, com vocês, não ali no Douglas, no Baiano, no Pablo, não, eu tenho que estar unida com vocês, eu não sei qual é o propósito, o que está acontecendo comigo, então é isso. Por que eu quero mexer? Agora você arrumou uma encrenca também, né, Elias? Primeiro eu estou passando vergonha e você arrumou uma dor de cabeça. Aí, voltou ele. Agora eu acabei de falar dele, ele voltou. Acabou de falar de você, Taufik. Ele estava sempre só ouvindo, né? Então, primeiro o meu sobrinho me levou para o Pablo, que segue esse, segue aquele, tia, né? Fui parar dentro da igreja de Alfa para conhecer o Tiago Brunet, sabe? E fui, o que me agradava eu ia atrás. E aí acabei tropeçando ali na palestra, na live do Rogério, acabei tropeçando com esse árabe aí, né? E também me encantei com ele, com a esposa dele, uma menina linda, assim, um coração muito querido ela. E hoje a gente, sei lá, estou formando uma família com vocês. Aí eu vejo você lá no grupo, né, Elias? Falando, quem quer ser analisado? Eu falei, opa, é comigo mesmo, né? Já vai aproveitar e falar tudo que está certo, que está errado. Bora melhorar esse negócio, né? E assim, eu me sujeitei a estar sendo analisada, né, passando vergonha nacional, mundial, não sei até onde é que isso está alcançando, estou passando uma vergonha danada, e você arrumou uma boa dor de cabeça, Elias, pode contar com isso, eu e o Taufik também. É o Taufik e você aí, os dois arrumaram uma dor de cabeça que eu nem sei. Vamos embora para isso, então. E assim, eu agradeço muito a oportunidade, Elias, eu vou até cortar a minha análise, tá? Foi muito importante, deixei bem claro que você arrumou uma dor de cabeça, e dá a oportunidade de você falar com outras pessoas também, porque já está bem claro que eu vou conversar com você amanhã, em off, passar vergonha só nós dois, né? E dar oportunidade para outras pessoas, porque eu acho que você já falou muito e pode ser que eu não ponha nada em prática, porque eu não sei fazer essas coisas, né? Eu tenho só 64 anos, eu vou ter que buscar ajuda aí de vocês, que são os experts na coisa, né? Se eu posso dar um pitaco aqui no seu Instagram, eu já colocaria aqui 8 Antoinette Show. Aí já ficaria top. Aí fica mais fácil, 8 Show. Então... É que você está querendo ser muito meu amigo, né? Então, já somos, né? A família vai crescendo. Já somos, realmente já somos, né? Então é isso. Esses dias eu até cantei uma música em árabe, você sabia? Não. Tem um amigo aí que me ensinou aqui um louvor em árabe. Ai, que maravilha. Só que eu já esqueci tudo, vai ter que me ensinar de novo. Ele vai ensinar, assim, ele é muito querido, ele tem um coração, assim, ele tem um coração muito, muito aberto, muito querido, e fala minha língua, então tá tudo ótimo. E assim, eu vou agradecer bastante, tá, Elias, vocês todos que participaram, que ouviram tudo que eu tinha a falar, declarar, né? Amanhã eu procuro vocês, cada um no seu, né?
procuro particular, a gente conversa, e eu gostaria mesmo agora, se tiver ainda um pouquinho de tempo, de dar atenção para as outras pessoas que estão aqui com a gente, que gostariam de fazer perguntas, né, de analisar mais algum perfil aí também, né?